Graça e paz, galera. Eu quero explicar. Esse é um vídeo. Eu tenho dois tipos de vídeo no meu canal: um sobre atualidades, um sobre debates, desabafo, e o outro, sim, sobre ministrações, tá? Eu vou deixar no encarte aqui, tá certo? Para que, se você quiser assistir uma palavra de fé, esse é o vídeo, porque aqui vai ser um desabafo e eu quero expor a vocês. Meu papel aqui não é nem responder, é só colocar na mesa e vocês, sim, vocês que estão aí na internet, me respondam. Porque eu não sei todas as coisas. Eu também estou aqui para aprender e vocês também têm algo para me ensinar. Mas eu queria deixar esse desabafo, mais uma vez, o mundo gospel. Bom, recentemente a ministra Damares, ela fez uma entrevista no SBT dizendo que alguns pastores ou algumas igrejas grandes evangélicas estariam envolvidos no roubo do INSS. Eu vou pôr o vídeo aí para vocês, tá certo? Ah, mas antes de pôr o vídeo com a explicação, tem os... O que acontece? Ela expôs isso e o pastor Silas Malafaia rebateu ela, a criticou, chamando ela de um monte de coisa. Então, eu vou postar o vídeo da Damares e vou postar o vídeo do Silas Malafaia, tá bom? Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é um desafio à senadora Damares Alves. Ela abriu a boca dizendo que grandes pastores e grandes igrejas estão envolvidos na fraude da questão dos aposentados do INSS. Vamos ouvir a fala dela para que não haja nenhum julgamento errado ou precipitado? Então, vamos à fala dela e depois vem meu desafio. Vamos lá. Pessoas também estão fazendo lobby em cima da CPMI do INSS para impedir a investigação? Estão, e o tempo todo, e com os argumentos assim muito, vamos evitar danos. Por exemplo, eu vou falar algo aqui que me machuca muito. Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. Aí quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade. Não falem, não digam, não investigam, porque os fiéis vão ficar muito tristes. Então, essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas no Brasil estão sendo apontadas na CPMI do INSS. E isso me machuca muito, Basília, me machuca muito. Como é que é? Uma questão gravíssima dessa, uma acusação desse nível, e a senhora não dá os nomes dos grandes líderes evangélicos e das grandes igrejas que estão envolvidas na falcatrua da roubalheira dos aposentados do INSS? Ou a senhora dá os nomes, ou a senhora é uma leviana linguaruda. A acusação é grave e séria, e dá o nome também de que líderes pediram para a senhora calar a boca. Se já não bastasse Satanás e os ímpios que nos odeiam para nos caluniar, vem alguém dita evangélica para uma denúncia dessa gravidade sem dar nomes? A senhora não aprendeu com Jesus, não? O que Jesus falou em Mateus 5,37? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Isso é dúbio. Cadê os nomes? A senhora ajuda os líderes evangélicos e a igreja evangélica dando nomes. Nós não estamos aqui para tapar sol com peneira, nem para passar a mão na cabeça de ninguém dessa lama vergonhosa. E a senhora vem com essa conversa fiada. Dê nomes, senadora. Dê nomes. A senhora não é digna. Se a senhora não mostrar com provas e os nomes, a senhora não é digna nem de ser evangélica, que dirá o voto dos cristãos. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa. Essa senadora que apoia cotas especiais para transgêneros. Essa gente que contraria e luta contra nossos princípios. Eles querem igualdade, mas querem privilégios. E ainda foi debochada pelo próprio movimento, debocharam dela, chamam dela de hipócrita. A senhora guarde a sua língua, e se a senhora não tem os nomes e as provas, cale a boca. Se tem, denuncie para o bem da igreja evangélica. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. A liderança evangélica está indignada com a sua postura covarde e vergonhosa. Estou esperando os nomes. Tenho dito, Deus abençoe você e sua família, Deus abençoe o Brasil. Bom, como vocês podem ver essa confusão no mundo gospel, por que o meu desabafo? Mais uma vez, estamos ano de eleição e estamos nos atacando. E filho, aqui é o Brasil. Mais uma vez vamos estar perdendo tempo. Por quê?
Existem igrejas, se tem igrejas envolvidas ou não? Não sabemos, mas há uma investigação. E o pior é que ela declara que existem, e aí o Silas fala, não, ela foi leviana porque ela colocou no plural, e é só uma igreja. Mas o que eu queria colocar na mesa? Gente, por quê? Que aqui no Brasil, primeiro se acusa, já sai o julgamento, para depois ver se a pessoa é inocente ou não. Então, primeiro há o julgamento, depois há o, né, primeiro a sentença e depois o julgamento, né? E já estão sentenciando André Valadão, o outro pastor André Fernandes, as igrejas, e não sabemos nem o que aconteceu e o que ocorre. Mas eu já vi acontecendo em algumas igrejas, e vocês podem me falar, e vocês podem me dizer também, escreve aqui no comentário o que vocês fariam. Se eu sou um pastor de uma igreja, e chega uma pessoa bem-sucedida e fala assim, eu quero dar uma oferta, pastor, para a sua igreja, porque o senhor precisa pintar. Você acha que todo pastor tem que perguntar para a ovelha e falar assim, esse dinheiro é lícito? Vocês que têm que me responder. Eu tenho a minha opinião, gente. Não estou falando que é a resposta. Eu falei, eu tenho opinião, certo? Porque a luz da palavra, ela só fala o quê? Que se foi lícito algo, você não deve aceitar. Mas outra coisa, é muito louco. A palavra de Deus, Jesus diz assim, se você tiver inimizade com uma pessoa e não perdoar, você tem que voltar, pedir perdão e depois entregar o dízimo, entregar a oferta. Mas isso ninguém fala. Isso não é pregado. Porque pensa, todo mundo que se você está brigado e se você está brigado, você não está ofendendo, você não deve dar o dízimo. Nossa, imagina quantas as igrejas não vai arrecadar. E olha que eu não estou falando mal da igreja, entendeu? Muito pelo contrário, eu já disse num vídeo atrás, você pode ver nesse encarte aqui o que eu falo sobre a igreja. Eu acredito, a igreja é o corpo de Cristo e não se deve mexer com a igreja. A questão é, como a gente pode prever isso, se a pessoa está entregando uma oferta de roubo ou não? Porque tal, eu presumo, mais uma vez também eu não posso afirmar nada, que eles estejam envolvidos nisso, nesse esquema. Por quê? Sem querer vão lá, vou entregar uma oferta, pastor, eu quero pagar o aluguel da igreja. E quando vai ver, a igreja aceitou esse dinheiro e era dinheiro corrupto, e aí vão rastrear e o pastor já está envolvido nisso. Tá? É uma suposição que eu estou falando, como diz né, como a gente está falando, é um desabafo. Outra coisa que eu também queria falar eu esqueci. Eu esqueci. Então aí fica a briga. Então agora tem a briga do Silas xingando o Silas, que a gente já conhece, que até palavrão fala, e olha, eu gosto do Silas, eu tenho até uma foto com ele, tá? Eu acredito, ele é um homem de Deus, mas ele tem uma falha, ele não consegue se segurar. E mais um ano de eleição, onde a gente é atacado, a gente é humilhado, filho, vai ver a pressão, a gente tem que soltar em algum lugar. Enquanto a Damares também, uma bênção. Nós que tentamos levantar a direita, os evangélicos, né, tentam levantar a direita no Brasil, nós estamos brigando um contra o outro. A questão é, tudo isso, o evangelho ganha o quê? Era para o Silas ter falado, ter ficado quieto, ou a Damares ter ficado quieta, sabe? Porque ela falou, falou que era várias igrejas e é só uma. Cara, quantas vezes né, políticos se aproximam, né, por igreja que é um poder de pessoas e aglomerar pessoas. Então, a minha pergunta, e eu quero que vocês me respondam, o que o evangelho ganha com essa treta? Né? O que a igreja de Cristo ganha com essa treta? Né? Porque citou, foi leviana. Cara, tem pessoas que, infelizmente... Outra coisa, lembrei. Por exemplo, agora mais um exemplo que eu vou dar. Muitos pastores, antigamente, quando se pregava, tinha um pastor itinerante. E como ele fazia para se sustentar? Para sustentar sua família. Vendia livros. E não é pecado nenhum, tá? A fazer isso, entregar ofertas para pastores irem pregar o evangelho. Isso não é pecado. Apesar que alguns defendem que isso se torna pecado, né? E pode se tornar um pecado também, né? Se você se depender totalmente, você ir atrás do dinheiro que o evangelho traz, do que você ir atrás realmente que a palavra passe. É um problema. Mas a questão é, a pessoa
vai lá, ela é pastor. Hoje em dia nós temos os pastores digitais. E eu inventei esse nome, tá? Pastores digitais. O que é um pastor digital? Antigamente tinha um itinerante e vendia o seu livro, vendia o seu curso. Hoje os pastores digitais vendem o seu curso digital, o seu livro digital, as suas pregações, tudo no mundo digital. Ou então criam, por exemplo, eles pegam esse recurso, esse dinheiro que eles ganham e investem em empresas digitais. Então investe no jogo do tigrinho, talvez, quem sabe, lembra aqueles negócios do trade, que era da Bolsa de Valores, CDI, essas coisas? Investem também. E aí nisso tem certas pirâmides. E eles investem, e o que acontece? Quando eles nem sabem, já é um esquema que já está envolvido. Eu estou dizendo nem sabe, tá? Porque, mais uma vez, eu não quero julgar e nem condenar. Só estou colocando as coisas limpas na mesa. E acredito que tem pastores que entram nessa de inocência. Outros também, ou não. Não sabemos. Mas sempre vão querer multiplicar o dinheiro. Por quê? A verdade é, irmão, ninguém quer passar fome. Evangélico, católico, macumbeiro, o que for. Ninguém quer passar fome. E temos que nos virar nesse mundo. Então, a pessoa entra de cabeça, né, neste mundo do dinheiro. E quando vem, filho, é aquele negócio, né? Glória a Deus, levanta suas mãos, abençoa e consagra a Deus e come, né? Mas essa treta, a pergunta é, a treta, o que o evangelho ganha com isso? Eu só espero, esse é um ano de eleição, irmãos. E o ano só está começando, então presta atenção que vai vir coisa mais. Enquanto o diabo está aplaudindo, que a gente está entretando entre a gente, está brigando entre a gente, da gente não se unir, o tempo vai passando e vai acontecer, você já sabe o que, né? Nem vou falar do Nine, né? Bom, gente, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Esse é um vídeo até mais sério, mais desabafo, né? Como meus outros vídeos, tá? Se você, mais uma vez, se você quer... aqui está o card dos vídeos sobre pregações, ministrações, reflexões que eu tenho na palavra. Todo dia eu estou ministrando, nós estamos numa série, tá? E se você se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Deus abençoe, Deus abençoe. É o Brasil. Tchau, tchau. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Deus abençoe o Brasil.